Bom dia a todos. O Felipe ele é muito bonzinho, ele exagera um pouco, tá? Quando ele fala em relação a mim. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro para todos vocês. Estão me ouvindo bem? Ok, tá ótimo. Bom, o objetivo dessa nossa conversa, eu não gostaria nem de chamá-la de palestra, tá? Eu gostaria, inclusive, desde o início já deixar claro que as intervenções de vocês são bem-vindas, tá? Caso tenham dúvidas, eu gostaria que vocês as façam durante a apresentação, levante a mão e a gente vai administrando. Eu prefiro do que guardar para o final, onde o tema pode ser que tenha ficado um pouco menos atual ou esquecido na memória de vocês, tá? Essa é a primeira observação. O que, antes de eu começar a nossa palestra, só fazer uma pequena apresentação do nosso escritório. O Felipe já mencionou que, na verdade, eu exerço minhas atividades entre a Europa e o Brasil. Tá? Eu trabalho com proteção de dados já há muito tempo, como vocês sabem, aqui é uma Câmara Francesa, a maior parte de vocês, presumo eu, são oriundos de empresas de origem europeia. Nesse contexto, só para situá-los um pouco, a primeira lei sobre proteção de dados na Europa, ela é da Alemanha, ela data de 1977, a lei francesa veio um ano depois, 1978, e obviamente com a abertura da comunidade europeia, a criação da comunidade europeia, a diretiva de 1995 veio então criar um arcabouço uniforme em relação à proteção dos dados pessoais dentro da Europa. Mas isso para poder facilitar o fluxo de informação entre os países membros da União Europeia e que isso não seja, então, uma barreira comercial. Tá? Então, o direito da proteção de dados no Brasil é uma coisa extremamente nova. Na Europa já não é. Nós trabalhamos com isso na Europa já há alguns anos. Tá? Conforme eu disse, sou baseado em Paris, temos uma unidade em Portugal também e trabalhamos aqui em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e agora grande parte com essa questão de proteção dos dados pessoais. Bom, por que esse assunto se tornou, digamos, uma necessidade? Se tornou uma necessidade simplesmente porque o mundo mudou radicalmente. Tá? Hoje em dia, a economia ela é voltada para os dados, tá? E esses dados, obviamente, de várias naturezas, dentre os quais os dados a caráter pessoal. Algumas empresas, a revista The Economist publicou o ano passado, dizendo que a informação, os dados eram o petróleo do século XXI, tá? Dada a dimensão do fenômeno. Eu, da minha parte, estimo que é um fenômeno, de fato, disruptivo, que a informação está hoje para a relação com que o capital-trabalho teve no século XVIII, XIX. Tá? Na verdade, quem tem a informação, a economia vai se dividir entre os detentores da informação e aqueles que não a têm. Tá? Basta lembrar que as empresas mais valiosas do mundo foram criadas, na média, há pouco mais de 20 anos. Tá? Lembre-se bem que o Google foi criado em 98. A mais antiga delas, a Amazon, foi criada em 94, que isso tem 20 e poucos anos. Tá? Facebook tem 15 anos que foi criado. Tá? Então, as empresas mais valiosas do mundo têm como principal ativo os dados, notadamente dados pessoais. Tá? E para quem trabalha com contabilidade, sabe que quem tem um ativo do outro lado, tem do outro lado um passivo. Tá? E, na verdade, é isso que o dado também pode se tornar. Embora seja um elemento de valorização da empresa, pode ser também um elemento de risco considerável aos quais nós devemos cuidar e administrar. E nós, inclusive todos os que são DPOs e que têm interesse em se tornar DPOs e que vão trabalhar com essa área dentro das empresas brasileiras. E é uma necessidade gigante, é uma necessidade imensa. Tá? As pessoas precisam ser treinadas, precisam ser formadas. Não há, nós vamos falar sobre isso, uma formação específica ainda sobre DPO ou o que seja. Existem alguns cursos, obviamente, que são dados aqui e ali, mas a necessidade de treinamento é muito grande. Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, que é essa famosa lei aí de 2018, ela entrará em vigor em agosto de 2020, ou fevereiro de 2020, se der algum problema com a votação de medida provisória. Ela foi prorrogada tem 2 dias, tá? A medida provisória que
estendeu esse prazo, na verdade o prazo inicial ele era fevereiro de 2020, tá? E a medida provisória estendeu a agosto de 2020. Tá? Obviamente, todos nós conhecemos os problemas que temos com a medida provisória, pode ser, nós conhecemos inúmeras aí que efetivamente não são votadas a tempo, tem problemas com o processo legislativo e que nesse contexto simplesmente caem, deixam de viger e as regras originais voltam a ter vigor, que são as previstas pela lei. Então nós temos uma dúvida aí, tá? Mas vamos considerar agosto de 2020 como sendo um bom prazo. Agosto de 2020 quer dizer que nós temos 16 meses para adaptação a partir de hoje. Isso é nada. Tá? Isso é amanhã. Tá? Eu te falo, na Europa, eu fiz essa breve introdução para te dizer que desde 1995 havia uma diretiva sobre proteção de dados na Europa. Tá? Isso implica que todos os países europeus tiveram um prazo para introduzir nas leis internas uma lei sobre proteção de dados. Tá? Ou seja, 20 anos depois, eles, em função dessa modificação do mundo que nós dizemos aí, que é da economia voltada para os dados, eles perceberam então que a diretiva anterior não era mais adaptada. Tá? Então precisava atualizá-la em relação aos modos modernos de tratamento de dados pessoais. Então, criou-se o GDPR, o RGPD, depende da língua que você fala. Tá? Ou seja, o RGPD ele teve 2 anos para entrar em vigor. Tá? 2 anos para entrar em vigor, num contexto onde já havia legislação sobre proteção de dados há 20 anos. Tá? Já havia uma lógica, já havia uma dinâmica, já havia pessoas preparadas. E eu te digo que foi um caos. Foi um caos. Nos últimos 30 dias antes da entrada em vigor do GDPR, ninguém fazia mais nada em nenhuma empresa. Estava todo mundo preocupado com isso, todo mundo correndo atrás, todo mundo desorientado, tá, para tentar se adaptar com a Legislação Geral de Proteção de Dados Europeia, ao regulamento. E isso num contexto onde já havia uma legislação há 20 anos. Imagina no Brasil. No Brasil não existe nada, não existe absolutamente nenhuma cultura de proteção de dados. No Brasil os dados são expostos e tratados como as pessoas bem querem e bem entendem. Tá? Eu costumo brincar, e na verdade é uma brincadeira com grande fundo de verdade, que é o seguinte, imagine se amanhã algum iluminado lá no Congresso, fala, olha, a partir do ano que vem você só pode respirar com 2 respiradas longas e 1 respirada curta. Tá? Todo mundo, exatamente, essa é a reação. Mas como assim, 2 respiradas longas e 1 curta? Eu sempre respirei minha vida inteira e agora você está falando como que eu posso respirar? É a mesma coisa com relação aos dados pessoais. Mas como assim eu tenho que fazer esse tanto de coisa? Eu sempre captei dados a vida inteira. Eu sempre tratei, ninguém me falou nada, ninguém nunca me chamou a atenção, eu sempre fiz o que eu quis. E a verdade é essa. Aqui no Brasil todo mundo sempre fez o que quis, sempre tratou os dados pessoais com extrema negligência e agora haverá uma série de regras estritas, draconianas, para que as pessoas possam, de fato, tratar esses dados pessoais. Em que consiste essa questão de tratar os dados pessoais? Vamos lá. Primeiro ponto, interessante. Eu adoro esse ponto da lei, tá? Ela fala que ela se aplica ao tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, tá? Isso é uma falsa ideia que as pessoas têm, em que eu converso, não, essa lei se aplica a empresas de internet, essa lei se aplica a empresas que são digitalizadas? Não, lê do engano. Inclusive meios digitais. Isso quer dizer que o seu arquivo de papel está submetido à lei. Tá? Aquele lá no fundo, lá no sótão, lá guardado, empilhado naquelas caixas, estão submetidos às leis. Aqueles fichários antigos de metal que tem lá, dos anos 60, com aquele tanto de ficha lá dentro, ó, estão submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas não têm noção desse tipo de coisa. As planilhas, velhas, estão impressas, aquela planilha de Excel do RH, que está guardado lá, se Deus sabe onde, que são um dos problemas que a gente tem, inclusive, no RH para fazer mapeamento de dados, é encontrar os dados, saber onde estão os dados pessoais. Tá? Porque o que tem de planilha espalhada é uma maravilha. Tá? Isso ao longo do tempo, eu vou dizendo um pouco da nossa experiência que a gente tem com o tema, principalmente na Europa, porque é onde, de fato, como há legislação anterior, é da onde vem a experiência, e eu posso te falar, já comecei a falar por sinal, que o RH é um dos grandes focos de problema que nós temos na Europa.
Então, um dos maiores focos de problema que a gente tem na Europa é RH. As pessoas têm o hábito de imaginar que não, que é relação com o cliente, que é venda online, etc. Não. RH é um ponto delicadíssimo. Tá? Aquelas listas antigas, tudo o que você tem, os documentos, xerox, cópia, o que seja, tá? Todos esses documentos são, então, submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Bom, aí a lei fala, bom, tudo bem, isso é para um tratamento de um dado pessoal. O que é um tratamento? Tá? Eu, sinceramente, lendo a lei, eu não consegui ainda encontrar alguma coisa que não seja um tratamento. Tá? Olha, você olhou para um dado pessoal, você olhou para ele, olhou, acesso. Tá? Você usou, você classificou, você transmitiu. Eu simplesmente não consegui. Numa palestra minha, eu falei com alguma pessoa, a pessoa falou, não, escutar, você escutou um dado. Eu falei, pô, você escutar é um meio de acesso. Entendeu? Qualquer coisa. O que eu mais gosto é esse aqui. Você fala, olha, essa lei de proteção de dados é extremamente complicada, não quero saber disso, eu vou deletar todos os dados, queimar tudo que eu tenho aqui, não quero mais ter dado pessoal. Eliminação. Você entrou dentro da lei pessoal de proteção. Não tem absolutamente nada que você faça que não se enquadre no conceito legal de tratamento. Tudo que você faz com dado pessoal é um tratamento de dado pessoal. Ou seja, o escopo da lei é extremamente amplo. Aí vem a outra pergunta. Dado pessoal, o que é então? Tá? Nós somos DPOs, ou pretendemos ser DPOs, vamos nos habituar então com o que está em jogo, o que devemos cuidar, do qual é o objeto do nosso trabalho, do que devemos tutelar. A lei fala o seguinte, extremamente vago, é uma informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, pessoa física, identificada ou identificável. Tá? Isso também é um elemento que as pessoas falam, não, eu não tenho dado pessoal aqui na minha empresa, já ouvi isso tantas vezes. Eu não tenho dado pessoal aqui não, a gente só trabalha com empresa, a gente não trabalha, porque de fato, a lei fala pessoa natural, pessoa física, tá? Ou seja, B2B, as informações empresariais ou referentes a pessoas jurídicas normalmente não estão de fato cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Mas, bom, aí você pega a lista das empresas com as quais ela negocia. E você constata que está lá o nome do diretor, endereço do diretor, data de aniversário dele para mandar cartão, para mandar aniversário, não sei o quê, nome da esposa para mandar presente, para falar na reunião, né? Oi, como vai fulana, como vai isso e tal. Então, quando você entra lá dentro, você descobre a profusão de dados pessoais que existem dentro daquela mesma empresa que tinha falado comigo que não tem nenhum dado pessoal. Vou mais longe, tá? Informação relacionada à pessoa jurídica identificada ou identificável. Ou seja, você tem câmera de vigilância na sua empresa? Você tem câmera de vigilância, você tem dado pessoal. Dado pessoal não é o que está escrito, não. Qualquer elemento que permita a identificação de uma pessoa é um dado pessoal. Tá? Qualquer um elemento. Você tem câmera, você tem, como é que chama? Badge, como é que fala? Crachá. 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 Você passa o crachá para entrar na empresa? Isso é um dado pessoal. Dedo, biometria, meu Deus do céu, biometria, até tremi aqui agora. E Deus sabe cadê essa informação do condomínio. Né? Pergunta lá para qualquer do condomínio, onde está esse dado pessoal? Pergunta, você vai ver a resposta que você vai ver. Até em residencial, no prédio onde eu moro, tudo digital. Pois é. Pergunta lá se ele sabe onde é que está. Eu não sei não, dona. Eu já perguntei. Tá? Eu sempre adoro perguntar essas coisas. Ninguém sabe onde está. Pois não? Eu tenho uma dúvida sobre a extensão do que seria informação relacionada. Por exemplo, o local onde eu trabalho, os dados da pessoa jurídica podem ser considerados ou não como informações relacionadas a mim. Se essa informação for suscetível de te identificar, sim. Vou te dar um exemplo, tá? Isso são exemplos práticos tirados da experiência. Só um segundo aqui. Nós estamos fazendo agora em curso, um trabalho para um aplicativo de uso de drogas. Tá? Esse aplicativo é para uma empresa que vai ajudar os empregados a se tratar com álcool, etc. E tal. Aí você fala, poxa, se você colocar dentro do aplicativo sexo, homens e mulheres, tá? Quantas utilizam álcool, quantos não utilizam, etc. e tal.
dependendo do número de empregados e dependendo da relação homem-mulher, isso já é um dado identificado pessoal. Porque imagina se essa empresa em questão tem lá uma mulher. E dentro do aplicativo você tem lá homem e mulheres, quantos utiliza. Tem uma mulher, acabou. É ela. Eu só estou te dando um exemplo aqui tirado da prática, tá? Para te ilustrar que pode ser, desde que esse elemento permita, de fato, você identificar essa pessoa natural. O que não é sempre, tá? Vai depender de uma análise bem casuística. A lei também menciona uma outra categoria de dados pessoais, denominadas dados pessoais sensíveis. Tá? Ou seja, eu tenho o dado pessoal normal e o dado pessoal considerado sensível. Tá? Quais são esses dados? Está aqui. E são listados pela lei. Tá? Todos esses dados que permitem normalmente ou uma perseguição ou revela uma certa fragilidade da pessoa, tá? São considerados dados pessoais sensíveis pela lei. Tá? Então, a este título, merecem uma proteção maior do que o dado pessoal normal. Tá? E aqui, ó, é o que você mencionou aqui, ó. Olha lá, seu condomínio aqui, ó. Biometria. Tá vendo? Biometria é um dado pessoal sensível. Tá? E é extremamente banalizado hoje em dia. Tá? Porque, de fato, permite te seguir sem sombra de dúvidas. Você é aquela pessoa, sua digital só tem a sua, acabou. Tá? Então, é considerado um dado pessoal sensível. Vamos lá. Nesse contexto, o que são os dados pessoais? É nome, CPF? É aquela empresa que falou comigo? Não, eu não tenho dado pessoal na minha empresa. Aqui, ó. Tudo isso é dado pessoal. Tá? Todos esses elementos ligados a todos esses contextos são dados pessoais, desde que, obviamente, permita a identificação de uma pessoa física. Tá? A lei fala pessoa natural. Você coloca um cookie de navegação, você sabe onde ela vai, você sabe onde consegue identificar o que ela faz, quais são seus centros de interesses, etc, 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 consegue identificar a pessoa. Redes sociais, obviamente, são dados pessoais, tá? Conversas, SMS, ligações, ideologia, tudo isso aqui são dados pessoais. Então, o universo ao qual o DPO deve ficar atento é extremamente amplo, é extremamente vasto. Tá? Todos os dados pessoais que eles devem ter em mente. E por que isso é importante na função do DPO? Porque é ele dentro da empresa que vai ter esse olho aqui. As pessoas lá, os que sejam técnicos, sejam de vários horizontes, muitas vezes ela não tem noção de que aquilo que ele está tratando é um dado pessoal no sentido da lei. Tá? E é trabalho do DPO pensar sobre isso o tempo inteiro. Será que isso é um dado pessoal? Será que isso não é? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Será que é? Para integrar a proteção dos dados pessoais na rotina e no raciocínio da empresa. Então, nós classificamos alguns graus de risco em função da categoria dos dados que são utilizados. Tá? Isso aqui é a metodologia utilizada pela CNIL, que é a autoridade de regulação francesa. Tá? Essa listinha aqui não é minha, não. Essa listinha são eles que colocaram. O que é extremamente sensato. Você vai estimar que um grau de risco fraco é aquele que, caso o titular dos dados sofra um sinistro, tá? Eu vou utilizar a palavra sinistro porque ela é mais ampla do que o simples vazamento. As pessoas pensam muito em vazamento de dados, o dado vai vazar, isso, etc, etc. Você pode ter um sinistro que não seja um vazamento, e muitas vezes acontece, e que pode ser, às vezes, pior do que um vazamento. Imagina a supressão indevida de um dado. Tá? Você tem lá todos os bancos de dados do seu RH, simplesmente sumiu. Alguém apertou delete lá, acabou. Tá? Como é que você vai fazer? Imagina o caos que vai ser dentro da sua empresa para se estruturar com esse dado apagado. Tá? Então, existem várias. Modificação pode ser um caos também. Tá? Então, em inglês, eles utilizam data breach, que pode ser uma fuga, pode não ser uma fuga, pode ser vou utilizar a palavra sinistro, tá? Que eu acredito que seja mais adaptada para esse universo amplo de situações às quais nós estamos nos referindo. Então, vamos lá. Então, fraco. Vai ter algum incômodo, mas vai conseguir ultrapassar. Tá? Isso é um grau de risco fraco, a gente vai ter que depois tentar classificar quais são esses dados em que se enquadram nessas categorias. Moderado, já vou ter um incômodo significativo, tá? No moderado.
vou ultrapassar, mas vou ter algumas dificuldades, tá? Vou ter despesas, alguém não vai me vender, já vou ter algumas dificuldades, tá? Depois eu tenho forte, são consequências importantes, tá? Ou seja, eu vou conseguir ultrapassar esse sinistro, mas já vou ter trabalho, já vou ter dificuldade, já vou ter desvio de dinheiro, nome negativado, às vezes perder o emprego, já vai ter alguma coisa séria aqui. O meu grau de risco aqui já é elevado, já é um grau forte, tá? Em função dessa categoria de dados, eu tenho que tomar mais cuidado com ela. E, finalmente, o crítico, tá? São consequências importantes, talvez irremediáveis. Tá? As consequências são extremamente sérias, tá? Um risco financeiro pesado, uma dívida da qual você não consiga mais se livrar, tá? Um efeito psicológico traumático de longa duração e etc. Então, essas são as categorias de dados que nós devemos enquadrar nos graus de risco respectivos. Tá? Bom, considerando essa metodologia, nós do escritório, criamos uma lista indicativa Xenu Oliveira Santiago de informações e graus de risco, enquadramento do seu grau de risco. Para começar, todos os dados que a lei considera como dados pessoais sensíveis são os primeiros. Tá? Se a lei considera sensível, obviamente é porque tem uma razão. Tá? Então, todos aqueles dados sensíveis, nós devemos considerá-lo como grau crítico. Tá? Depois, a identidade completa. Tá? Completa mesmo, tá? O nome, identidade, informações profissionais onde trabalha, os documentos, informações de banco, etc. Isso aqui é crítico, porque uma pessoa consegue fazer uma usurpação de identidade com muita facilidade aqui. Ele tem simplesmente todos os seus elementos, ele pode até confirmar suas informações caso sejam checadas por algum sistema de segurança de double check. Tá? Ele pode criar um perfil, criar uma conta bancária, pode fazer inúmeras coisas com isso aqui. Então, o seu dossiê completo é algo extremamente difícil, tá? É crítico, é uma informação que deve ser preservada. Dossiê administrativo RH, tá vendo aqui o RH que eu mencionei? RH é crítico, gente, porque você tem toda a vida da pessoa lá dentro. Você tem quanto ela ganha, você tem quanto se ela faltou trabalho, se ela teve atestado médico, às vezes até em razão de que doença, o que ela está fazendo, que tipo de tratamento ela tem lá dentro. Tá? Você tem sanções disciplinares. Com isso aqui, você consegue manipular uma pessoa muito facilmente. Se você tiver a quantidade de informações, eu costumo, mais uma vez, eu gosto muito de RH, viu? Quem é do RH aqui? Somos todos. Todos? Eu gosto muito de RH, porque RH tem uma profusão de exemplos. Tá? Um exemplo que eu cito normalmente imagina você estar responsável pelo recrutamento do presidente da empresa. Presidente número 1. Tá? Ou então, vamos descer um pouquinho, por aquela pessoa que seja o chefe do projeto mais importante da empresa. A vida da empresa depende daquele projeto. Você vai recrutar aquela pessoa e por motivos que só ninguém conhece, você tem acesso aos dados pessoais dessa pessoa. Tá? E você tem acesso aos elementos de visitas médicas, atestados médicos e etc. E você tem 3 candidatos na sua frente e você descobre que um deles, nos últimos 3 anos, ele passou 1 ano e meio de licença médica. Você descobre que o segundo dele toma um remédio que faz dormir até boi. Tá? E você acha que esse tipo de informação não vai pesar no seu processo decisional? Você acha que vai ser neutro? Claro que não. Claro que não. Daí a criticidade das informações em comentos. Tá? Elas são extremamente críticas. Você tem que proteger na qualidade de DPO, tem que pensar sobre esses elementos e como fazer para protegê-los a contento. Tá? Aí a gente entra num grau um pouco menor, que não é o crítico, que é o forte, né? Identidade digital, identificações, pseudos, etc. Tá? Remuneração, elementos exclusivamente de remuneração. Você lembra que antes lá o crítico era o dossiê RH completo, né? Agora só remuneração já é crítico, bônus, aumento, etc. Dados bancários, tá? São elementos fortes, documentos de identidade. Tá? Eu fiz um teste numa empresa recentemente em que
Aí eu cheguei, estava com o gerente, falou, deixa eu ver o seu software de gestão, deixa. Então vamos lá. Então, quem é o seu estagiário? Aquele ali é estagiário. Vamos lá no estagiário, por favor? Vamos lá no estagiário. Aí eu falei, clica aí, vai lá no dossiê RH. Não, o estagiário não tem acesso ao direito ao RH. Então clica ali, por favor, vai lá no RH. Aí clicou, entrou no RH. Falei, pega a identidade, clica naquela pessoa ali. Clicou naquela pessoa, eu peguei a cópia da identidade da pessoa no RH do posto do estagiário. Tá? Ah, isso é um absurdo? Gente, isso é normal. Tá? Isso é normal hoje em dia. E eu não falo de pequenas empresas ou artesanais, não. Isso ocorre em grandes bancos, grandes seguradoras, grandes corporações, empresas extremamente estruturadas e grandes, tá? Isso ocorre. Por quê? Porque, conforme eu disse anteriormente, não existe no Brasil uma cultura de proteção de dados pessoais. Isso não é importante, não é valorizado, não é, digamos, não existe o senso crítico da necessidade de proteção desses dados. Tá? E depois a gente passa no risco moderado. Eu não fiz muitos mais slides, porque, obviamente, a lista é longa e ia ficar enfadonho aqui mostrando para vocês. Tá? Mas isso é só para dar uma noção do que o DPO deve ficar atento em relação à categoria de risco de dados que ele deve proteger, digamos, com mais ênfase do que os outros. Eu ainda não tive o prazer de trabalhar com alguma empresa que tivesse um budget ilimitado. Tá? Todas as empresas com as quais eu tive o prazer de trabalhar têm recursos limitados e dentro desse contexto o que a gente faz? Definir prioridades. Tá? Vamos lá, vamos atacar primeiro onde o risco é maior. Tá? Então, a visão desses graus de enquadramento aqui nos permite saber, olha, vamos, com os recursos limitados, vamos priorizar tais e tais e tais e tais áreas para a gente ir tratando o que é crítico, depois trata o que é forte, depois trata o que é moderado, etc. e tal. Bom, eu preciso voltar aqui em algumas noções básicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vimos a noção de tratamento, nós vimos a noção de dado pessoal em si, que é extremamente amplo, a noção de tratamento, que é mais amplo ainda, né? E agora existem duas noções básicas, que é de controlador e operador. Tá? Bom, controlador é quem toma as decisões em relação ao dado. Eu gosto de me socorrer do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, porque ele tem uma definição um pouquinho mais precisa. Ele fala que o equivalente ao controlador é aquele que toma as decisões com relação às finalidades do uso do dado e os meios de coleta. Tá? Eu gosto, porque nos permite dar uma noção. Eu vou coletar esse dado como? Você vai coletar com um formulário, você vai coletar na internet, você vai colocar um cookie, você vai pedir para a pessoa, você vai ligar para ela pedindo. Então, isso são os meios de coleta. E finalidade, eu vou pedir isso para quê? Para que eu vou fazer com esse dado? O que eu quero fazer com esse dado? Então, quem pensa isso aí, normalmente é o controlador. Tá? E tem, no segundo momento, o operador, tá? Que é aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Tá? Aqui a gente se aproxima um pouco da figura do subcontratado. Tá? Você vai contratar alguém para fazer uma tarefa para você, para tratar um dado, para fazer etc. Empresa de software, empresas de RH, benefícios, ticket de restaurante, etc. Você vai ser contratado para fazer isso em nome do controlador. Ora, é fácil? Não. É extremamente difícil saber o que é quem. Tá? É extremamente complexo, as relações são extremamente complexas. Mais uma vez eu me socorro aqui da nossa prática na Europa, porque nós temos experiência dos problemas que ocorrem usualmente com essas qualificações. Tá? Aqui no Brasil ainda não começou, mas vai começar em breve. Tá? Bom, por que é um problema? Porque primeiro é o seguinte, o operador, tá, é aquele que você contratou, ou você muitas vezes está na posição de operador, ou julga estar na posição de operador, tá, de uma empresa, uma vez que você presta serviço para uma empresa, você estima, não, eu sou o operador, ele me passa o dado, me fala o que eu fazer com o dado, etc, eu faço. Tá? Então você responde solidariamente pelos danos, tá, exceto se você descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Já começa mal. Fala assim, meu Deus do céu, quer dizer que se não estou compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso ter responsabilidade solidariamente? Pode.
se você descumprir as obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados, você pode ser responsabilizado. Eu digo bem claramente pode, não necessariamente será, porque é muito difícil falar sobre um caso concreto, né, na apuração de responsabilidades, ou não seguir as instruções lícitas do controlador. Tá? O meu maior problema, nesse caso aqui, é o segundo, não é nem o primeiro não, tá? Porque a questão é a seguinte, não é nem a licitude das instruções que me preocupa não, é simplesmente a ausência de instrução que me preocupa. Tá? Muitas vezes você vai prestar serviço para uma empresa, ele não te fala o que você vai fazer, você não resolve o seu problema. Eu estou te contratando para você fazer um software, para você gerir minha folha de pagamento, para você fazer um benefício, para você fazer qualquer coisa, ele não te dá instruções do que fazer com dado pessoal. Tá? Você deve, e na Europa, mais uma vez, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele nos diz as instruções escritas do controlador. Tá? Por quê? Porque é a experiência, é o recuo da experiência. Nós já tivemos esse problema no passado. Tá? Essa ausência de instruções é uma coisa muito grande. Então você tem que pedir o que você quer que eu faça com o seu dado, de forma que se você fizer algo diferente, aí sim, talvez você possa ser responsabilizado. Mas se você fizer estritamente aquilo que ele te pediu para fazer, você está limitando a sua responsabilidade dentro desse contexto de tratamento. Tá? Bom, outro problema. Os co-controladores. Tem 2 controladores. Tá? Por que isso é um problema? Acontece muito. Tá? Ele responde solidariamente em caso de danos, exceto se você provar, não, esse dado pessoal não foi eu que tratei, foi você. Tá? Agência de propaganda, tá? Agência de publicidade, isso aqui é um caso clássico. Tá? Uma empresa recorre a uma agência que vai adquirir a seu turno um banco de dados de e-mail, do que seja, de qualquer coisa dessa natureza, vai tratar esse banco de dados para ver se eliminar se tem dado duplicado, se tem a qualidade do dado, se ele é boa, se ele não é, isso é um tratamento. Ele está realizando o tratamento do dado. Tá? Então, ele é controlador, ele pegou esse dado, está realizando esse tratamento. E ela chega para a empresa, a sua, por exemplo, e fala, olha, eu vou te dar aqui um banco de dados, eu vou te fazer uma campanha de mailing para vender carro, para vender o que seja, tá? Serviço, etc. e tal. E você vai definir, então, as finalidades, que você que vai definir, não, eu quero fazer essa campanha para tal pessoa, visando tal público, dessa forma, dessa forma, dessa forma, só que você nem conhece esses dados. Tá? Fala, não, isso que eu estou falando é um caso concreto, tá? Isso aqui é um caso concreto. Aí, vocês 2 são controladores, são co-controladores, tá? E só que você nem sequer conhece os dados, você está adquirindo esses dados de um terceiro. Tá? Então, existe um problema grande aqui. Quem, então, vai gerir os direitos dos titulares? Tá? Se a pessoa ligar e falar, recebi um e-mail seu, quero que você apague meu dado, por exemplo, quem que vai fazer esse apagamento? É a empresa que está vendendo carro ou é a agência de publicidade? Os 2 são controladores. Tá? Já que os 2 são controladores, então o controlador tem algumas obrigações. Tá? Tem que, eventualmente, fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Tá? A gente vai falar aqui, pô, você é controlador também. Mas eu não quero, não conheço esse dado. Tá? Então, peraí, então vamos ter que coordenar contratualmente, alocar essas responsabilidades para saber quem é que vai tratar os direitos dos titulares, quem não vai, quem vai fazer isso, quem vai fazer, etc. e tal. Tá? São questões, são casos concretos. Posso voltar um slide de operador? Posso. O operador responde solidariamente pelos danos causados se ele descumprir obrigações ou não seguir instruções. Então, o controlador cumpre a lei, passa instruções, o seu operador não respeita a lei e ainda assim o controlador é solidariamente responsável? Sim. Mesmo comprovando fiscalização? Pois é, aí que tá. Veja bem, você tocou num ponto importante. A relação entre... Bom dia. A relação entre controlador e operador é uma relação que merece muita atenção. Tá? Lá na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é bem inspirada do Regulamento Europeu. Tá? O Regulamento Europeu ele vai um pouco mais longe. Tá? Ele coloca na lei que o operador, ele deve, aliás, deixa eu inverter, o controlador ele tem o direito, inclusive, de auditar o operador. Então, quando você vai contratar alguém que vai passar e essa pessoa vai dar acesso aos seus dados pessoais, tá? Vai uma empresa de TI. Tá? Eu tenho, no meu escritório eu tenho empresa de TI. Ela entra lá e faz o conserto e tudo mais. Então, normalmente você tem que auditar essa empresa, você tem que ir lá e falar, meu amigo, você está acessando os meus dados? Quais são as medidas de segurança que você tem?
Quais são os seus procedimentos? Como é que você faz? Eu quero que você faça assim, 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 dessa forma, dessa forma, dessa forma. Operador, serviço de cloud, data center, etc. e tal. Você, ao passar esse tratamento de dados para terceiros, você pode estar sendo negligente. Esse que é o espírito da lei. Eu falo, poxa, você está lá, compliance, fez tudo o que você fez direitinho, cumpriu a lei. Só que você, entre aspas, tá, vou caricaturar, pega os seus dados e deixa qualquer um sem fazer absolutamente nada e coloca seus dados no lixo. Então você está sendo negligente. Daí que vem essa questão da responsabilidade solidária. Se comprovada a negligência. Aí a gente vai falar disso posteriormente, né? Como que você vai comprovar essa negligência? Né? Você selecionou bem o seu auditor? Você perguntou, o seu controlador, desculpa, você perguntou para ele quais são os elementos de segurança que ele tem? Você alocou obrigações do contrato? O que você fez com relação a isso? Você simplesmente contratou. Então esse é um dos principais elementos que a gente tem lá na Europa, de confusão. Tá? Acho uma solução que você pode fazer para a sua empresa é colocar uma cláusula de regresso no contrato de prestação de serviço. Sim, você tem a cláusula de regresso, claro, isso é uma boa solução. Mas isso depende também da solidez financeira do seu operador. Né? Se você contratou uma pequena startup, você vai ter... Pois é, você vai ter a cláusula de regresso para nada. Né? Isso, lá na Europa, é engraçado, que até quando você contrata a Microsoft, o Cláudio fala, não, quero ir lá te auditar. Ele olha para você e ri. Você vem me auditar, né, minhas instalações e tal. Aí é uma briga de gigante, né? Fala, não, você vem, você não vem. Dependendo do tamanho do operador, ele consegue ir lá. Mas, de uma certa forma, é até legítimo, porque a Microsoft vai falar, se eu for passar o dia aqui recebendo auditoria, eu não faço mais nada. Vou ficar todo mundo... Imagina a quantidade de clientes que eu tenho. Tá? Outro ponto que é relevante nessa questão em relação a controlador com operador, seguramente todos nós estamos em uma das duas posições. Tá? Ou somos controladores ou somos operadores. Imagine você seja um operador. Tá? Você tem uma empresa de software, uma empresa de RH, uma empresa de qualquer natureza. Não sei qual é a natureza da sua empresa. Tá? Você seja operador. Em julho de 2020, se a Lei Geral de Proteção de Dados for entrar em vigor em agosto de 2020, você vai receber entre 2.000 e 2.500 telefonemas, tá? Com 2.000 e 2.500 empresas querendo regularizar a relação contratual com você, com 2.500 advogados diferentes, cada um do lado querendo ligar o seu contrato, querendo mexer no seu contrato, querendo administrar o seu contrato com a empresa. Tá? E isso também é uma experiência concreta, tá? do que houve na Europa. E eu acho que isso vai te ocupar um pouquinho, ocupar um pouco do seu tempo. Tá? O que você poderia fazer para evitar isso? Se você é um operador e você tem 1.500 clientes, 2.000 clientes, o que seja, é melhor você sair na frente e você adaptar os seus contratos agora que não tem ninguém olhando para isso, tá? E enviar para todo mundo, 1 minuta de contrato só. Você só vai ter 1 minuta de contrato, você vai ter todos os interlocutores que você já tomou a iniciativa e que você vai estar falando, olha, estou me preparando para entrar em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, está aqui, 1.500, você fez 1 minuta de contrato, só mandou para 1.500 clientes. Tá? Do contrário, você vai receber 1.500 minutas feitas pelos advogados dos seus clientes. Tá? Isso vai ser um caos. Escuta, pode gravar o que eu estou falando. Escuta que isso vai acontecer em julho de 2020. Tá? Bom, voltando no meu slide anterior. Tá? Existe um problema do uso dos dados para outra finalidade. Tá? Eu estava conversando com uma empresa de software, por exemplo. A empresa de software também é um bom exemplo, porque eu utilizo muito. É um operador. Né? A empresa contrata o software para rodar o software, fazer aquilo que ele determina com os dados pessoais. Só que a empresa usa os dados para outras finalidades. Tá? Ah, não, mas que isso? Como assim usa os dados para outras finalidades? Usa para rodar, melhorar o seu produto. Tá? Quantas empresas de software preferem testar um produto com uma base de dados real do que testar com uma base de dados fictícia? Tá? Todas. Eu estava conversando isso com um amigo meu que é presidente de uma fundação de uma empresa de software. Ele falou, Fernando, isso aconteceu comigo ontem. O sujeito me ligou, o meu técnico falou, estou querendo testar uma funcionalidade nova, estou querendo testar com do hospital X, tá, que ainda é dado sensível, tá, do hospital X, pode? Ele falou, manda brasa. Apertou, pá, e rodou no sistema dele. Então, quando você utiliza, você era
você era um operador. Aí você utiliza aquele dado para uma finalidade diferente daquele que lhe foi atribuído inicialmente. Você vira um controlador. Então, essa questão é muito tênue, a linha entre os dois. Tá? E em uma relação, você pode ter duas posições distintas. Você pode ser controlador para determinados dados e operador para outros. Tá? Isso é muito comum quando existe, por exemplo, meio de pagamento, etc. Pois não? Nesses casos, quem pede a ciência do titular do dado? O controlador ou o operador? Precisa da ciência, certo? Depende. Nessa palestra eu não estou tratando ainda a questão das bases legais para a utilização dos dados, tá? Porque eu vou focando um pouco mais no papel de DPO. Mas o consentimento é uma das bases legais que você tem para poder utilizar os dados. Existem várias outras, tá? Eu, particularmente, detesto consentimento. Tá? Eu prefiro fugir do consentimento quanto eu puder, me basear em outras bases legais, porque, pelo simples motivo que o consentimento pode ser retirado. Tá? E se alguém retira o seu consentimento, você está perdido. Se a sua base legal para utilizar o consentimento e você o retira, você está com problema. Entendeu? Então tem alguns, depois se você quiser a gente conversa sobre isso. Tem estratégias que você traça para utilizar esses dados. Bom, então nesse contexto do co-controlador, você precisa saber quem que vai garantir a titularidade dos dados. Tá? Então já é um problema. Você foi classificado como controlador, aqui ó, você precisa ver, tem que achar um DPO. Da onde que você acha um DPO? Da onde vem os DPOs? Você é o controlador, você tem que ter o DPO. Então você vai achar essa ave rara. Tá? O DPO é algo difícil de ser encontrado. Oh, desculpa. O DPO é algo difícil de ser encontrado porque é um perfil misto. Tá? Os DPOs, isso eu falo mais uma vez da experiência, eles vêm, na maior parte das vezes, de 3 horizontes distintos. Ou um horizonte jurídico, tá? Ou um perfil técnico de TI, segurança da informação, etc. Ou um perfil administrativo, eu tenho inserido compliance. Compliance é uma grande fonte de fornecimento de DPO, pois não? Fernando, você acha que, vou misturar um pouco as bolas aí, gerente de projetos, né? Hoje tem muita questão de gerente de projetos, escritório de projetos. Um gerente de projetos poderia ter essa função de DPO, por exemplo? Pode. Não existe nenhum impeditivo na lei a que isso ocorra. Então vai depender muito da realidade da organização e dos recursos que ela tem também internamente. Tá? Mas normalmente sim, poderia. Porque o gerente de projetos acaba tendo já assim, ele tem uma estrutura de planejamento já alinhada, quer dizer, é só um novo tema. Sim. Pois não? Não, foi... Desculpa. Uma pergunta. Por que a nossa lei não deveria estar colocando o DPO também para o operador, não só para o controlador? Pois é, mas não coloca, de fato. O DPO é uma obrigação do controlador. Tá? Porque, em princípio, se o operador ele não, entre aspas, ele não corre riscos em relação a esses dados, se ele está compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, quem define o que quer que seja feito com esses dados, que os dados vão ser captados ou tratados, etc., vai ser o controlador. Então o operador está simplesmente fazendo o que eles estão mandando fazer. Entendeu? A lógica da lei é essa. Fala, pô, se eu só estou fazendo o que alguém está me mandando fazer, o risco é de quem está mandando fazer. Eu sou só um subcontratado. Entendeu a lógica? Então, o compliance, inclusive, também é um profissional misto. Né? Eu poderia enquadrá-lo em qualquer um desses itens aqui, porque o compliance também não... mas é uma das grandes fontes de fornecimento de DPO, também passa pelo departamento de compliance. Tá? Agora, mais uma vez, vou buscar uma ajuda do GDPR. Tá? O GDPR me dá um pouco mais de visão, um pouco mais de precisão em relação à figura do DPO. Ele fala que é uma pessoa. Tá? Isso é o artigo ipsis literis. Tá? Eu copiei da tradução em português do GDPR. Qualidades profissionais, conhecimentos especializados no domínio do direito, menciona notadamente aqui a questão do papel do direito, tá? E nas práticas de proteção de dados. E capacidade para desempenhar as funções. Ou seja, ele menciona direito, menciona... Por que ele menciona direito? Porque isso é uma lei. Eu tenho um amigo
que não pôde estar aqui, inclusive, ele é um cara fera aí de segurança da informação. E ele falou comigo, falou, Fernando, eu estou preocupado que as pessoas estão escolhendo muito advogado para ser DPO, eu acho que não pode ser advogado, tem que ser alguém de TI, a pessoa tem que entender dessas coisas e tal, tem que entender... Eu falo, eu entendo a preocupação dele, ele está preocupado num aspecto, talvez, poxa, como é que eu vou garantir que um dado foi suprimido? Entendeu? Como é que eu vou garantir que foi suprimido de todos os servidores? Um cara de um perfil jurídico não vai saber isso de fato. O cara de TI, às vezes, ele vai conseguir ter essa noção. Mas o que a gente está fazendo é protegendo um direito garantido por lei. Às vezes, o profissional de TI ele tem que ter também um conhecimento de direito para ficar atento em todos aqueles quadros que eu mostrei anteriormente ali sobre o tratamento de dados pessoais. O que é um dado pessoal? Fala, nossa, será que aquilo ali está infringindo a lei ou não? Então, a pessoa pode não ser jurista, pode não ser advogado, mas tem que ter um conhecimento bom da lei. Tá? Eu conheço muitos engenheiros, engenhogados, não sei se vocês conhecem os engenhogados, as figuras. Tá? Eu conheço muitos engenhogados que eu tive que discutir lei com eles, assim, muito. Tá? Então, tem gente que, não, embora não tenha formação jurídica, conhece a lei, estudou, se dedicou e que, de fato, tem um conhecimento profundo do tema. Tá? Então, o GDPR nos dá esses elementos que nos ajudam a refletir um pouco na escolha do nosso amigo aqui. Quem que a gente vai escolher para ser nosso DPO? Bom, o que diz a lei brasileira? A lei brasileira, ela fala o seguinte, o que é o DPO? Tá? Isso segundo as definições da lei. É a pessoa indicada pelo controlador, mais uma vez para vir na sua pergunta aí, só o controlador, para atuar como canal de comunicação, tá? Entre controladores, titulares e Agência Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, na definição, ela foca um pouco a questão da comunicação. Perdão. Bom, aí o que a lei diz? Aquilo era a definição. Ela falou o que esse sujeito deve fazer segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Aceitar reclamações e comunicações, ou seja, ele é um ponto focal. Tá? O titular, quando ligar, sabe que vai ligar para alguém. Tá? Não vai ficar, quem cuida disso aqui? Qual tipo de informação? É um empregado. Não, então vai para RH. Não, é um cliente. Não, então vai para o setor comercial. Então quem é esse sujeito? É um prospecto. Então vai para o marketing. Não fica aquela coisa sem dono. Tá? Sabe, de fato, quem vai cuidar da questão. Vai receber comunicações da NPD. O outro sentido também é verdadeiro. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quiser tirar uma dúvida ou enviar uma comunicação, ela sabe para quem que ela vai mandar. Olha, DPO, você é o meu interlocutor. Só converso com você com relação à sua empresa, você se vira aí dentro. Tá? Orientar funcionários, isso é extremamente importante no trabalho do DPO, gente. O DPO ele é um evangelizador. Tá? Ele vai chegar lá dentro da empresa e vai chamar todo mundo, e vai conversar com todo mundo, e vai tentar, digamos, mostrar um pouco do que deve ser feito, o que deve ser modificado, etc. e tal. E executar o que for determinado pelo controlador ou pelas normas complementares. Tá? Importante mencionar isso aqui, gente. Nós estamos falando da lei que ainda não está em vigor. Tá? Vai sair decreto, vai sair uma profusão de regulamento, vai sair uma série de coisas aqui que a norma complementar vai atribuir ao DPO. Então é isso que a lei fala que esse sujeito tem que fazer. A lei também fala que, em função do tamanho da empresa, ele pode ser dispensado. Tá? Na Europa, o GDPR impõe o DPO para empresas maiores de 250 empregados. Tá? Ou empresas que tratam dados de modo massivo, independentemente da quantidade de empregados, por exemplo, companhia de seguro, companhia aérea, etc., que tem que emitir coisa, tratar dado o tempo inteiro. Tá? Ou tratam dados sensíveis, tá? Então tem algumas exceções. Então a regra é ou 250 empregados, mais que 250 empregados, que justificam o DPO, isso é a regra na Europa, não sei qual que vai ser aqui, ou tratar dados de forma massiva ou dados sensíveis. Tá? Bom, o que acontece nessa função do DPO? O que é interessante? Que o DPO hoje em dia, ele defende os interesses do cliente e dos empregados da empresa. Veja bem o papel delicado do nosso amiguinho lá. Tá? Ele, antes, nós falávamos essencialmente do risco da empresa, o risco que a empresa está correndo, o risco de mercado, etc. igual. Agora, é uma noção do risco altruísta que eu marquei aqui. Tá? A gente está pensando no risco para os outros, no risco para os empregados, no risco para os clientes. O DPO tem que estar conectado e preocupado com esse tipo de risco de terceiros. Tá? E por um outro lado,
um aspecto da função dele que é comercial, que ele vai garantir uma relação de confiança também com o cliente. Vai falar, olha, cliente, você pode dar o seu dado para mim, que eu vou tratar esse dado de uma forma segura, vou tratar esse dado conforme a Lei Geral de Proteção de Dados determina. Tá? Então, como eu acho esse DPO? Tá? Quais são as características? Um dos pontos mais salientados, tá? Não são necessariamente o conhecimento técnico, conhecimento jurídico, etc., são essas soft skills. Tá? É a capacidade de negociar, é a capacidade de conversar, é a capacidade de ouvir, de saber levar não, de ter jogo de cintura, de conseguir criar laços com as pessoas, porque o DPO tem que criar laços com todo mundo. Ele tem que rodar entre os departamentos da empresa, ele tem que conversar, ele tem que saber o que está acontecendo. E um dos pontos mais importantes, tá? Isso eu falo da experiência europeia também, o sujeito tem que tomar café. É na máquina de café que tudo acontece. Tá? Isso não é brincadeira, não. Isso é verdade. Isso é verdade. É na máquina de café que tudo acontece. Porque a pessoa, ela não vai sair do seu escritório com uma certa frequência e bater na porta do DPO e falar, DPO, eu tenho um problema aqui, deixa eu falar com você, etc, etc, etc. É na máquina de café que ela fala. Tá tomando café? Ô, aqui, ó. Tô com um caso aqui, deixa eu te contar esse caso e tal. Isso é uma experiência real, tá? Isso é fato. Então, o DPO vai ter que tomar café, tá? Então, esse é um dos pontos importantes na escolha. Quando você perguntar, estiver selecionando, né, no RH, você bota essa pergunta nos quesitos. Bom, por quê? Ele é um animador de projeto, conforme você mencionou, tá? Um chefe de projeto. O DPO, ele deve ser visto não como uma pessoa isolada dentro da empresa, tá? Ele é um animador de um projeto, tá? A implantação de um plano de compliance é algo longo, é algo que não termina nunca. Não termina nunca, tá? Para que vocês possam ter uma ideia, eu fiz esse histórico da diretiva de 95, fiz o histórico da entrada em vigor do RGPD, e, passados 2 anos da entrada em vigor do RGPD, a autoridade francesa publicou um relatório na qual ela fez o balanço da entrada em vigor do RGPD. E ela chegou à conclusão que 46% das empresas da França estavam compliance. 46% somente estavam compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, tá? Isso é na França, tá? Obviamente, tá? Então, eu acho muito curioso, às vezes, quando eu encontro algumas pessoas aqui, que eu já encontrei, a pessoa fala, não, eu sei tudo da LGPD, minha empresa está preparada aqui, mandou a LGPD, nós já estamos prontos. Fala, pô, tem que levar esse cara para a Europa, porque lá a gente não está, não. O trabalho é muito longo, porque cada vez que existe um tratamento novo, cada vez que existe um processo novo, tudo volta ao zero. Tá? E as coisas são muito dinâmicas. Tá? Aquilo que era feito de uma certa forma, em determinado momento, por uma razão muito simples, você mudou o software. Tá? A forma de funcionar é diferente, a forma de captar é diferente. Você mudou, lançou um produto novo, tudo muda. Tá? Então é um trabalho que não tem fim, é um trabalho contínuo. Tá? Esse processo de compliance é um trabalho extremamente complexo. Enfim, então, o que acontece? A gente tem que pensar, isso é muito importante colocar na cabeça das empresas que estão em dúvida sobre o DPO, o que isso deve fazer. O DPO age em time. Tá? É um coordenador de projeto. Um DPO sozinho não faz verão. Tá? Por quê? Ele precisa, nesse contexto de animador de projeto, sentar e chegar com o RH. RH, eu tenho isso que deve ser feito. Tá? Ah, mas você está doido, não tem condição de fazer isso não, vai quebrar a empresa, não tem condição, toda aquela ladainha que a gente vai escutar, tá? Aí você vai falar, olha, não tem jeito, a gente tem que fazer isso, tem que ficar compliance, então vamos nos reunir, vamos tentar traçar aqui as prioridades, faça isso primeiro, daqui a um mês a gente senta de novo, tá bom? Tá bom, um mês a gente senta de novo. Tá? E vai lá no TI e segurança da informação. Segurança da informação, eu tenho que fazer isso, 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 eu tenho que fazer... Porque veja bem, TI não se confunde com segurança da informação. Tá? Isso é um ponto básico, elementar. TI é fazer com que tudo funcione. Tá? Você tem internet na empresa,
seu software está rodando, seu computador não está quebrado, você consegue chegar, ligar o computador. Isso é TI. Segurança da informação, o sujeito está nem aí se o seu software está quebrado ou não. Ele quer saber se sua rede está vulnerável, se seus dados estão vulneráveis ou não, etc. Então são dois mundos que, embora muitas vezes assimilados ao mesmo, são diferentes. Tá? Então você vai chegar e falar, olha, eu tenho isso, aquilo. Não, mas você está doido, isso vai custar uma fortuna. O patrão não vai dar nunca orçamento para isso, não tem condições. Não, então vamos ver o que ele consegue dar, vamos ver o que a gente consegue fazer, quais são os pontos mais críticos, menos críticos, etc, etc. Daqui um mês a gente volta para conversar, tá bom? Daqui um mês, isso lembra dele, ó. Data Protection Board. Tá? A gente criou um comitê de Data Protection dentro da empresa que vai sentar e tratar esses pontos. Terceiro, jurídico. Jurídico, cadê nossos contratos? Está aqui os contratos. Quantos contratos tem? Ah, não faço a mínima ideia quantos contratos tem. Não, mas, pois é, mas eu preciso saber. Mas como assim? Eu quero o contrato de todo mundo, o contrato da faxineira, o contrato da limpeza, o contrato do software, o contrato de aluguel. Qual contrato você fala? Eu quero todos os contratos. Eu quero todos os contratos. Mas você está doido, não tem condições. Eu quero ver todos os contratos. Vamos começar então a alocar os riscos, com quem que a gente vai sentar, como que a gente vai fazer, o que a gente vai tratar. E daqui a um mês a gente volta, tá bom? Tá bom. Olha o jogo de cintura que esse cara tem que ter. Olha o jogo de cintura, ele está negociando com todos os departamentos da empresa. Marketing, você não vai ter que mudar o seu jeito de mandar e-mail para todo mundo. Você está louco? Como que eu vou parar de mandar e-mail para todo mundo? Não, marketing, pois é, a gente vai ter que conversar, marketing. Não vai poder mais fazer isso que você está fazendo. Mas eu estou fazendo isso a vida inteira, a empresa cresceu, está desse tamanho por causa disso, graças a isso, nós vamos quebrar a empresa vai falir, pode fechar as portas. Isso é caso concreto, tá? Essa conversa minha é real, tá? Nós vamos fechar as portas, pode fechar as portas, não precisa mais não, eu vou embora, vou pedir demissão, não tem condições, etc e tal. Tá? Então, é isso que vai ocorrer. Não dá para trabalhar no Brasil. Não dá para trabalhar no Brasil, isso aí. Então, você vai falar com ele, na Europa também não dá não. Então, você pode ir para os Estados Unidos, então, que por enquanto ainda dá. Então, você vai ter que sentar com todas essas pessoas e negociar ações, prazos e responsabilidades. Tá? Então, o DPO, essa é a verdadeira essência da ação do DPO. Não sei se você vai falar isso mais à frente, mas já aproveitando, enfim, né? Na sua experiência, conhecimento, onde colocar esse DPO? Eu tenho já uma particular visão sobre isso, né? Mas ele é um membro, ou deveria ser um membro do jurídico, ou do compliance, ou do TI, ou deveria estar onde que... Olha, eu tenho duas respostas com relação a essa. A primeira é uma não resposta, tá? Porque é muito difícil para mim, eu já vi DPOs de vários horizontes, e vários muito bons, entendeu? A questão, mais uma vez, eu volto sobre o soft skill, a pessoa tem que, de fato, ter um jogo de cintura, saber comunicar e conhecer um pouco, é difícil, né? Mas vai depender muito da estrutura da empresa, a resposta. Tá? Por exemplo, eu estava conversando com outro amigo meu, que é uma empresa de software. O core business da empresa é a produção de software. Tá? Essa empresa nunca vai deixar alguma pessoa que não seja de TI ser um DPO. Ele vai falar, esse cara não entende nada da minha empresa, esse cara não entende nada da minha operação. Entendeu? O meu DPO tem que ser alguém de TI, tem que ser alguém que entende da minha operação, com quem eu vou saber dialogar. Porque se chegar o cara falar, não, o algoritmo XPTO não pode fazer aquilo, você não vai saber conversar. Entendeu? Então vai depender muito da cultura organizacional, do core business da empresa, do tamanho dela, de uma série de fatores que é difícil para mim falar o ideal, né? Acho assim, quando você tem uma modificação tão importante como essa dentro da empresa, né, já visto que a gente já teve aí no passado de grandes modificações em outras instâncias, que eu acho o seguinte, essa pessoa vai ter que estar do lado do presidente, porque quando se trata de uma função estratégica, uma coisa nova, e que ele vai mexer com todo mundo, você imagina, todo mundo vai ter esse discurso, não, então me manda embora, então, né, a minha área não vai existir. Então tem que ser alguém que vai estar, tem que ter a força do apoio do presidente. Muito obrigado por essa observação, que é muito inteligente. Só um segundo, só fazer uma observação sobre isso. O GDPR diz que o DPO tem que responder à mais alta hierarquia da empresa. A lei brasileira não diz isso, não. Tá? O GDPR diz. Por quê? De fato, para dar legitimidade para o sujeito para abordar todas essas pessoas que você está falando. Tá? Para dar legitimidade, eu tenho um cara, uma pessoa, um técnico, um pesquisador, estava fazendo um projeto,
e que ela simplesmente não estava nem aí porque estava sendo feito. O DPO falava alguma coisa, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E ela continuava fazendo, a pesquisadora importante dentro da instituição, né, estrelinha. Ele estava falando, e vou fazer meu projeto aqui, muito mais importante e tal. Até o dia em que o DPO foi no presidente e falou, olha, não dá. Tá? Nosso risco aqui está pesado, nós temos esse risco aqui. Ela chamou a pessoa e falou, olha, você não mexe uma agulha sem que o DPO deu o seu ok. Senão o seu projeto vai ser simplesmente paralisado. Tá? Então, se ele não tiver esse tipo de apoio da alta hierarquia da empresa, vai ser difícil para ele exercer suas funções. Tá? Pois não? Dentro desse contexto, o DPO pode ser alguém externo ou necessariamente tem que ser alguém da empresa? Essa é uma boa pergunta, interno e externo. Eu sou o DPO externo, tá? De empresa, conforme o Felipe mencionou, de empresa que me contrata para que eu seja o DPO externo. Eu tenho uma visão ambígua do meu próprio papel. Tá? Porque é o seguinte, eu particularmente, a posição que eu mais gosto é ter um DPO interno e eu presto assessoria para o DPO interno. Tá? Porque eu não tenho conhecimento do dia a dia da empresa que o DPO interno tem. Tá? Eu não tenho esse conhecimento. Eu vou lá uma vez por mês, 2 vezes por mês, dou uma olhada, converso com todo mundo, faço um papel no DPO, etc. Mas não tomo café. Não tomo café. Até tomo. Só que mas não com tanta frequência. Assim, meu nível de cafeína ainda está um pouco mais baixo, sabe? Tem que pensar em colocar um café descafeinado lá na maquininha de café para o pobre coitado do DPO. Então, agora, depende da estrutura. Dependendo da estrutura, ela é muito pequena ou tem um core business que não comporta uma atividade de DPO. Vou te dar um exemplo, tá? Que atividade seria essa? Uma oficina mecânica, tá? Uma oficina de marcenaria. Tá? O core business dela é tão alheio a qualquer coisa referente a tudo que eu estou falando, não vai ter um departamento jurídico, não vai ter um departamento. Então, uma empresa dessa natureza pode sim, deve ter, às vezes, um DPO externo que vai passar e vai ter esse tipo de visão, vai passar lá uma vez por mês, etc. e tal. Então, depende muito da estrutura da empresa para saber o DPO interno ou externo. Eu, particularmente, prefiro o interno, sempre que possível. Mas isso é a minha visão pessoal. Segundo, tem uma coisa importante também, eu estava conversando com uma amiga minha que é DPO. E a gente estava discutindo isso, tá? DPO interno versus externo e tal. E ela falou assim, Fernando, na minha empresa tem que ser externo. Eu falei, por quê? Porque eu falo e ninguém me escuta. Aí quando chega o advogado lá e fala que é assim mesmo, assim, aí todo mundo escuta. Então, aí, entendeu? Então tem tantos fatores que vão pesar nessa equação que é difícil para dar uma resposta clara, digamos, que se aplica a todo mundo. Eu acho que o DPO ele acaba fazendo outras funções também na realidade. Né? Na verdade é um mico que cai no ombro de alguém, só você vai ser DPO e você vai assumir. Normalmente alguém dentro dessas áreas, mas não vai deixar de fazer também a função dele lá. Sim. Funcionado dessa forma. Sim, muito bem observado. Obrigado pela sua observação. De fato, o DPO, em 95% das vezes que eu encontrei, é uma pessoa que cumula funções. Tá? É uma pessoa que já está dentro da empresa, eu não conheci ainda um DPO full-time. Tá? Isso na Europa, tá? Estou falando nem no Brasil, no Brasil nem imagino. Tá? Estou fazendo a minha experiência na Europa. O DPO, ele exerce mais de umas funções, inclusive tem algumas discussões trabalhistas sobre isso aí, como é que eu vou fazer, se é cargo de confiança, se não é, se tem uma responsabilidade a mais, se tem aumento, se não está, e se der um aumento e a pessoa deixar de ser DPO, e aí como é que vai fazer que esse aumento já foi dado? Você consegue reduzir, não consegue reduzir? Tem uma série de questões que depois a gente pode discutir sobre elas, e são bem interessantes essas questões trabalhistas. Mas eu não vou entrar no mérito agora porque não é o caso. Posso dar a minha resposta para a pergunta dele? Pode. Funcionar não funciona, mas tem acontecido. O quê? É isso, né? Tem um DPO que não é exclusivo da função, ele já tem 300 mil coisas para fazer e acrescenta um DPO e espero que tudo funcione. Funcionar não funciona, mas não funciona bem, funciona até bem. Na maior parte das vezes, porque conforme eu te disse, o DPO não age sozinho. Né? Ele tem que alocar uma certa parte do tempo dele para ficar de olho nessas coisas, mas ele vai envolver muita gente da equipe. Se ele tivesse que fazer todas essas questões jurídicas, que RH, sozinho, marketing de venda, de fato ele não ia dar conta. Aí, de fato. Mas até tem funcionado bem. Isso se aplica ao governo? Boa, excelente pergunta. A lei diz que sim. Excelente resposta. A lei diz que sim. A lei diz que sim. Então,
Quero ver como é que eles vão fazer. Não, eu tenho algumas reuniões com empresas de processamento de dados, esse tipo de coisa, que ainda assim tem uma estrutura grande. Mas quando você vai falar com a prefeitura de Botucatu, sei lá da onde, do interior, aquelas coisas pequenininhas, vai ter trabalho, né? A gente vai saber como é que eles vão fazer para se adaptar, mas de fato se adapta, se aplica a eles, tá? Só uma perguntinha, Fernando. Em relação a essa estrutura e alocação do DPO, você acha interessante um comitê? Porque você pensa na situação, você tem um stakeholder, né? Aqui, ó. Aí pode não trabalhar sozinho, mas tem um comitê. Aqui, ó. Data Protection Board. É o comitê de Data Protection. É o comitê, de fato. É importante que haja um comitê sobre isso. Bom, então, o que o DPO tem que ficar pensando? Tá? Daí o interesse da formação um pouco, pelo menos o conhecimento jurídico. Ó, os textos jurídicos são indigestos. Como é que eu vou falar com o operacional, como é que ele tem que fazer? Não posso chegar a mostrar o artigo de lei para o sujeito que ele vai cair para trás, ter um infarto, pular, me xingar, me expulsar, né? Ele vai fazer alguma coisa ruim comigo. Então, eu tenho que traduzir isso aí para algo palatável para o sujeito. Como é que eu vou fazer? Tá? Então, eu tenho que pensar. Cadê os riscos? Tá? Aquele mapinha de riscos que eu mostrei, a alocação. Como é que eu vou fazer? Onde é que está? Onde é que não está? Quem vai responder se tudo der errado? Tá? Vai ser o meu contratado? Vai ser eu? Tá? O que eu tenho aqui para me garantir se der alguma bomba e explodir aqui? O que eu vou mostrar para alguém para falar que a bomba não está no meu colo, que está no colo de outra pessoa? Como é que eu vou fazer? Essas são as questões que o DPO deve se colocar, tá? Para o exercício da sua atividade. Ele deve fazer essas atividades. E ele tem algumas ferramentas. Essas são as ferramentas básicas. Tá? O registro de tratamento e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Tá? Bom, relatório de impacto. Isso é um modelinho que a gente usa lá no escritório, tá? Em que a gente fala... É um relatório por atividade. Tá? Você tem uma atividade, por exemplo, prospecção comercial. Tá? Aí você vai ter lá um relatório, um registro de atividade de prospecção. Aí você vai criar aqui data de criação, autorização, quem que é o responsável pelo tratamento, o setor de marketing, setor de e-mail, isso e aquilo e tal. Nome do software, se você houver, como é que você vai fazer por atividade. Tá? Depois, nessas atividades, eu coloquei aqui um exemplo X, ó, gestão da folha de pagamento. Esse exemplo não está completo não, tá gente? Eu coloquei ontem à noite só para dar um exemplinho aqui. Se eu fosse trabalhar de fato essa ficha de gestão de pagamento, ela seria muito provavelmente bem maior do que isso. E por sinal, essa ficha é bem maior do que isso. Tá? Eu estou resumindo só os tópicos aqui, só para dar uma ideia para vocês o que é na prática o trabalho do DPO, o que é no dia a dia, onde que ele bota a mão na massa. Tá? Então, tudo bem, vamos lá. Nesse meu exemplo, objetivo, possibilitar o pagamento dos empregados. Tá? Uma folha para folha de pagamento dos empregados. Ou seja, terceiros estão aqui dentro? Não. Eu vou ter outra ficha de registro de tratamento de terceiros dentro da empresa. Tá? Cada atividade, um registro diferente. Tá? Então, quem está aqui dentro? Quem são os titulares? Empregados seletistas e, eventualmente, os mandatários sociais. Vai ter um gerente, 2 gerentes, o que seja. Tá? Que recebem prolabore, que não recebem letis. Então, quais são as categorias de dados que eu coleto? Nome, endereço, número, INSS, FGTS, os abonos, faltas. Eu tenho que ter esses dados aqui dentro para fazer a ficha do sujeito, né? Para saber se eu tenho que... Está vendo a quantidade de informações que tem aqui dentro? Então, Pode falar? Pois não? Você tem que, nessa ficha, você tem que listar as formas de tratamento ou não? Por enquanto, não. Tá? Qual que é o objetivo? Primeira observação. O controlador e o operador deve ter. Qualquer pessoa que trata da pessoal deve ter um registro de tratamento. Tá? Um registro desse. O controlador tem que fornecer esse registro para o operador? Ou não, cada um tem que ser o seu. Vai ser diferente. O registro do controlador pode ser diferente do operador. Tem que ter a categoria que você se enquadra, a hipótese de tratamento, consentimento, de interesse? Não aqui. Não aqui. Aqui é um retrato que você tem do seu tratamento. Tá? Você faz o seguinte, o que eu faço com os dados, de onde que eles vêm, que tipo de dados, para onde que eles vão, o que eles fazem. Tá? Isso é uma foto do seu tratamento, por atividade. Tá? Você queria falar alguma coisa, não? Ok. Então vamos lá. Destinatário dos dados. Você tem 2 destinatários internos dentro da empresa, para quem que você passa esses dados que você está tratando. Né? Você é do RH que vai fazer a folha, você vai passar para o financeiro para pagar. Entendeu? Você vai passar eventualmente para algum outro. Mais uma vez, tá? Se eu fosse entrar nos detalhes, talvez esse aqui seria um pouco mais rico nos meus exemplos. Tá?
Mas depende de cada empresa também. Tá? Você tem externo, poxa, eu tenho que comunicar para o INSS que eu estou pagando desse jeito. Tem que, talvez o fisco, fazer uma retenção no imposto de renda. Você tem que identificar o que você faz com aqueles dados, quais são esses dados, para onde que eles vão, o que eles fazem. Então, manter o registro do tratamento dos dados é uma atividade do DPO. Tá? E manter esse registro atualizado, sobretudo. Mais uma vez, muda o software, muda o tratamento, muda a forma de tratar, abre outra empresa, abre uma filial, abre isso, abre aquilo. Isso diversifica ou altera a forma como que os registros são utilizados. Eu ia trazer aqui para vocês, mas eu estava em francês, eu decidi não colocar, que é alguns fichas de posto de DPO que tem lá na França, tá? Anúncio de trabalho, tá? Ou anúncio de estágio, também tem muito anúncio de estágio para quem trabalha no DPO. As principais tarefas é manter atualizado registro de tratamento. Tá? Isso é o beabá, isso é o básico, tá? Que vai te permitir ter uma visão dos seus dados dentro da empresa. Tá? Aí, ó, transferência internacional de dados. Você transfere os dados? Sim, transfiro para matriz na Europa. Tá? A matriz ela gosta de ter um olho principalmente sobre os postos mais chaves da empresa, que são ou expatriados ou são postos com valor mais onerado, mais caro. Ela gosta de ver quem são essas pessoas, então transfere dados internacionais, sim. Tá? Ou para os Estados Unidos. Se é para os Estados Unidos, como que eu transfiro? Eu tenho que ter um contrato, etc. Nós vamos falar 2 palavras sobre isso daqui a pouco também. E quais são as medidas de segurança desses dados? Está criptografado? Não está? Você tem acesso? Tem login? Não tem login? Tem backup? Não tem backup? Então, isso aqui, esse registro de tratamento te permite refletir sobre os seus dados. Tá? Resumindo isso, cada uma por atividade. Você vai refletir quais são esses dados, o que eu faço, como que eu os trato. Aproveitando também que você mencionou sobre a transferência internacional de dados, qual o critério que a gente utiliza para colocar no nossa ficha de registro, se é algo que eu preciso colocar ou não? Nós vamos falar, acho que é o próximo slide, eu vou falar disso. Então, esse é o registro de tratamento da atividade. Tá? Aí, ó, transferência internacional de dados. Você tem que ter alguns cuidados com relação a isso. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: você só pode transferir dados, tá, internacionalmente, para países seguros. Nós ainda não sabemos quem são esses países seguros, tá? Porque isso vai ser uma decisão da autoridade. Tá? Na Europa funciona o European Data Protection Board, que decide quem são esses países seguros. Tá? O Brasil, hoje em dia, ainda não é. Tá? Não é, embora tenha uma lei, ela não esteja em vigor, e um dos critérios para ser considerado um país seguro, além de ter a lei e de estar em vigor, é ter uma autoridade para executar a lei. Tá? Então, o Brasil ainda não é. Tá? E ainda que seja, ainda que tenha autoridade, isso demora. Tá? Imagina, o European Data Protection Board tem que se reunir, tem que ter uma decisão burocrática, demora um tempinho para proferir a decisão, atribuindo ao Brasil o status de país seguro. Então, vamos lá. País que proporcione grau de proteção de dados adequado. Mas, em regra, a Europa é. Não tem jeito de falar que não é. A Europa é o estandar mundial em proteção de dados pessoais. Não tem jeito de falar que a Europa não é seguro. Né? Principalmente quando você copia a lei europeia para fazer a sua própria lei. Aí vai ser uma coisa meio complicada. Segundo hipótese, quando você consegue cumprir via outros instrumentos, garantir o direito dos titulares dos dados. Tá? Aí nós temos o que vai enquanto a sua pergunta. Tá? Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. Você vai transferir para os Estados Unidos, por exemplo, você tem que colocar uma cláusula contratual específica, que a empresa se compromete a fazer isso, a respeitar os direitos de acesso, o direito de não sei o quê, o direito de... toda uma cláusula em relação ao ponto. Cláusulas padrão contratuais, isso aqui normalmente é a autoridade de regulação de dados pessoais que emite essas cláusulas padrão. Tá? A União Europeia tem as cláusulas padrões dela para transferência internacional. Normas corporativas globais, isso determinadas empresas, elas adotam dentro do grupo algumas normas que são utilizadas para todos os dados pessoais que circulam lá dentro. Isso aqui, vou só falar 2 palavrinhas, isso aqui a gente tem um probleminha com relação a isso, porque, bom, quem impôs isso aqui, quem criou essas normas corporativas globais foi o GDPR. Tá? O GDPR protege dados de cidadãos residentes na Europa. Tá? Ele não protege dados de quem não é residente na Europa. Tá? Isso é até um ponto curioso para falar, que as pessoas acham que são dados de europeus. Tá? Não são dados de europeus. São dados de residentes na Europa. Eu sou brasileiro, moro na Europa, meu dado está protegido. Eu sou francês, moro no Brasil, meu dado não está protegido. Ok? Então, esse é um ponto.
Então, às vezes, eles hesitam muito a colocar em prática essas normas corporativas globais, porque você tem que proteger os dados pessoais dos europeus que estão em todas as filiais do mundo e não protege o dado do local. Então, você cria um regime duplo dentro das filiais que, às vezes, é meio confuso, ou mal visto, ou difícil de ser gerido e administrado, então eles acabam por não colocar. Ou, se resolve colocar, vai ser o caso do Brasil agora, vai ter que tratar os dados dos nacionais e dos europeus da mesma forma. Tá? Então, é um pouco mais complexo. Ou selos, certificados e códigos de conduta. Essas são as questões para você poder transferir internacionalmente o dado. E todo mundo que transfere. Quem é filial de empresa europeia, transfere. Tá? Na prática, transfere. Então, vamos lá. Relatório, estudo de impacto sobre a vida privada. Tá? A Lei Geral de Proteção, essa é outra ferramenta do DPO. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que o controlador, mais uma vez, tá? Controlador, isso aqui é só o controlador, o operador não tem que fazer isso não. A ficha de registro, o operador tem. Tá? Por que tem que fazer a ficha de registro? Porque se der um sinistro, você vai saber que tipo de dado está lá dentro, você vai saber de onde que veio, para onde que vai, tá? Quais são os dados que foram objeto do sinistro. Se você não tiver a ficha, você não vai saber. Que dado que está lá dentro? Sei lá, os dados que eles me passaram. Entendeu? Você não tem condições. Por isso que o registro é importante. Ele é a foto do que você tem. É um inventário do que você tem, de onde que vai, para onde que vem, etc. e tal. Então, vamos lá. A lei diz a descrição dos processos de tratamento, o que eu faço com os dados, acho que foi você que me perguntou o que eu faço com os dados, tem que estar aqui, ó. Tá? Que pode gerar riscos à liberdade de direitos, como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação do risco. Tá? Ou seja, o que está por trás disso? Mais uma vez, eu vou me socorrer da legislação europeia. Ela diz que os elementos mínimos que devem compor o relatório de impacto são isso aqui, ó, processo de tratamento, tipo de dados que são coletados, metodologia de coleta, eu coleto manualmente, por internet, eu pergunto, peço, me envia, etc., como é que vai? Segurança das informações e análise do controlador, ou seja, um julgamento de valor, tá, sobre as medidas de salvaguardas que eu tenho para proteger esses dados. Ou seja, eu estimo que esses dados estão protegidos por causa disso, por causa daquilo, etc. Você vai te obrigar a se posicionar em referência a esse seu arcabouço de medidas que você tomou. Tá? Isso é o que diz a lei. O que nós recomendamos vai além do que diz a lei. Tá? O que nós recomendamos, esses aqui, ó, avaliação da necessidade e proporcionalidade dos seus dados. Esses dados que você está tratando, eles são de fato necessários? Tá? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Tá? Eu fui contratado para dar um curso numa empresa de proteção de dados. A empresa já estão começando a se preparar para compliance. Tá? E um dos elementos, obviamente, de base do compliance de cada empresa é uma formação. Tá? Uma formação parecida com essa que eu estou dando. Obviamente não é sobre esse tema, que é formado pelos DPOs, mas sobre a lei para sensibilizar as pessoas envolvidas no tratamento de dados sobre o tema. Aí, para eu ser contratado, eles me mandaram uma ficha perguntando lá meu nome, meu telefone, dados, etc., cor, tá? Raça branca, parda, índio, etc., tá? Religião, me perguntaram, tá lá no formulário da empresa me pedindo para eu ser contratado, tá? Eu juro para você, isso eu não estou inventando isso. Quando eu vi aqui, eu falei, gente, esse pessoal está precisando de curso, vai dar de graça. Esse pessoal, eles estão precisando demais de um curso dessa natureza. Entendeu? A coisa está muito complexa. Então, esses dados são necessários, são proporcionais, esses dados que vocês estão tratando? Será que, de fato, para atingir aqueles objetivos, você precisa a tratar essa quantidade de dados ou não? Então, esse é um dos elementos que eu recomendo nessa nossa análise. Tá? E a avaliação sobre os riscos, direitos e liberdades dos titulares. Ou seja, se der um problema, o que vai acontecer com esse sujeito? Tá? Vai perder os dados bancários dele, então ele pode ser submetido a perder dinheiro, alguém pode fazer uma compra falsa. Mas tem muitos casos. Eu vou caricaturar só para vocês entenderem um pouco os riscos. Tá? Imagina que você tem uma loja de venda online. Tá? E aí vaza os dados das suas vendas online. Ou seja, quem comprou, o que comprou, quanto pagou, etc. E você
acha lá na sua lista que o padre da paróquia não sei o quê fez um tanto de compra no sex shop. Entendeu? Então, eu estou caricaturando, mas só para mostrar para vocês que os riscos não são só financeiros. Entendeu? Os riscos são para direitos e liberdades dos titulares. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo extremo só para, de fato, teve um caso clássico aí da Ashley Madison, que era um site de encontro extraconjugal, que vazou lá nos Estados Unidos. Teve, acho que, 5 suicídios e centenas de divórcios. Tá? Então, por exemplo, os riscos são esses. Você tem que pensar o seguinte, se houver um sinistro com esses dados, quais são os riscos que correm os titulares desses dados? E você vai pensar, e vai ter que pensar como que eu vou fazer para mitigar esses riscos. Você é o responsável pela guarda desses dados. Então você tem que tomar essas medidas. Ou seja, esse relatório de impacto sobre a vida privada, você tem que fazer lá onde dói. Tá? Onde você vai fazer esse negócio. Tá? Os recursos do DPO. O que o DPO precisa para exercer suas tarefas? Tá? O DPO precisa... Não adianta você nomear um DPO e não deixá-lo exercer as atribuições para as quais ele foi nomeado. Concorda comigo? Então você precisa dar para esse sujeito formação, precisa disponibilizar tempo. Meu amigo, você é DPO, mas acumula função, igual você falou. Né? É DPO, mas acumula... Não, mas aquele projeto ali, vai lá nele, não tem condição, mas eu preciso olhar, reunir com o jurídico. Não tem tempo, não, depois você vai. Pronto, então você tem que dar tempo, recurso financeiro, equipe, espaço para que ele possa dar treinamento de evangelização, que eu mencionei agora há pouco. Tá? Para ele poder dar respostas para solicitações internas, ele tem que dispor de uma consultoria externa, ele tem que dispor de qualificador, um colaborador para trabalhar, eventualmente ele tem que ter acesso ao recurso de documento, material didático, livros, alguma coisa no qual ele possa buscar o conhecimento. E, às vezes, ele tem que ter um lugar para trabalhar, né? Um escritório, alguma coisa, um sistema de informação onde ele possa atender às demandas internas. E ele tem que ser envolvido nos processos internos da empresa. Esse 10 aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, não. Ele não estava aqui, não. Isso é um bug. Bom, ele tem que ser envolvido nos processos da empresa. Tá? Ele tem que ser envolvido nos processos internos em que tratam sobre questões envolvendo dados pessoais. Isso é interessantíssimo. É possível, dentro da empresa, de criar os mecanismos de acionamento do DPO para validar qualquer projeto. Tem um projeto novo da empresa, antes dele ser aprovado, falou o seguinte, ele tem o visto do DPO? O DPO olhou esse projeto? O DPO validou que os dados pessoais, a forma de tratamento, estava tudo ok dentro desse projeto? Tá? Isso é interessantíssimo. Tá? Alguns grandes grupos lá na França fazem isso. Tá? E ele deve ser associado desde o início nesses novos projetos, que existe um conceito na lei, pois não? Sobre isso, por exemplo, o privacy by design, ou dar o ok do DPO para projetos. Se é um projeto software, o DPO jurídico não tem nenhuma ideia de processo de IT, software, isso é um desafio. Tá? É um desafio, você tem razão. E a questão é que o DPO ele não vai saber a questão dos algoritmos, as questões técnicas do projeto de software. Mas ele vai saber, às vezes, ter os reflexos de fazer as perguntas corretas. Entendeu? Ele não vai saber como que o algoritmo funciona. Ele vai falar, olha, o dado que esse algoritmo trata, como é que ele capta esse dado? Aí ele vai tentar ver, deixa eu ver qual que é a base legal para o tratamento. Ele capta na internet, ou ele bota um plugin no computador da pessoa, ele pede o consentimento, ele capta porque Cadê os termos e condições? Para exercer um contrato, termos e condições. Isso é um elemento básico, né? Termos e condições, política de privacidade do software. Às vezes ele vai ter, de fato, só o reflexo para buscar as respostas. Ele, de fato, não vai conseguir. Tá? Eu conheço poucos que, de fato, têm um conhecimento de informática avançado. Tá? Mas ele, mais uma vez, eu volto naquela noção do board, né? Uma vez que ele vai se basear nas respostas... Aí isso é importantíssimo, uma coisa que você falou aí também. Quando há interação entre o DPO e o mundo do TI, é muito útil a gente criar o que chama de SPOC, Single Point of Contact. Tem uma pessoa dentro do TI
que eu vou ligar sempre, que vai ser essa pessoa que vai me dar as mesmas informações, essa pessoa que vai me dar todos os subsídios técnicos que eu preciso para eu poder basear o meu plano, meu relatório de análise de impacto, etc. e tal. Porque não fica aquela coisa, mas ele falou, mano, fulano outra coisa falou, mas ele falou diferente, mas outra pessoa falou diferente, então fica aquela confusão. Tá? Isso é uma coisa bem útil para a gente criar. Pois não? Eu acho que é útil, mas é meio complicado você fazer. Por exemplo, num banco. Um banco grande que a gente tem aqui no Brasil, você não tem uma única pessoa de contato na TI que consegue te responder sobre os projetos. Tem zilhões de projetos com N responsáveis, não tem uma centralização, não tem um spot. Esse é um ponto interessante também que você falou. Claro, vai depender de cada estrutura, tá? Por isso que eu sou muito prudente nas minhas respostas, tá? Sobre o ideal, isso, aquilo, é mais complicado. Mas muitas vezes você tem vários DPOs. Tá? Você tem um DPO, que é o DPO, digamos, legal, que é aquele indicado perante a autoridade de regulação e aquela pessoa, e cada filial tem seu DPO, com quem você vai conversar, com quem você vai buscar as informações, ou com quem você vai multiplicar esses processos e procedimentos que você está fazendo. Talvez no seu caso, no caso de um banco, alguma coisa, seja possível fazer isso. Você pode ter um DPO até por projeto. Né? Isso poderia, por exemplo, resolver esse tipo de problema. Você vai nomear uma pessoa que vai ser o DPO daquele projeto. Tá? Na prática, a gente vê muita versatilidade com relação a isso. Tá? Então, essa questão do Privacy by Design tem que ser implicada desde o começo para falar, olha, espera aí, esse dado que você está buscando aqui já está nascendo errado. Tá? E você já está começando do nascedor, você vai perder um tempo danado, porque chegar lá no final, você vai pedir a validação do DPO e ele vai dar bomba no seu projeto. Poxa, mas por que você não falou antes? Não falei antes porque eu não estava implicado antes. Então, quando você tiver um DPO, é importante associá-lo nos projetos da empresa para que ele possa, de fato, começar os projetos a participar desde o começo. Tá? E o DPO, outro ponto importante, que ele é a pedra angular do que a gente chama aqui na lei, isso é o texto da lei, tá? De responsabilização e prestação de contas, que é a tradução em português para accountability. Não tem nada melhor, aliás, não conheço nenhuma outra língua que se traduz accountability. É uma coisa difícil. Responsabilização mais próxima que isso aí. E prestação de contas. Você tem que provar sempre que você está compliance. Tá? Deu algum problema? Você que tem que provar. Tá? E a própria nominação do DPO, tá, já indica que já tem alguém encarregado do assunto. Falou, eles não estão tão negligentes assim. Porque veja bem, a lei diz, conforme eu falei no meu slide anterior, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode dispensar o DPO. Eu dei o exemplo da Europa, que é empresa acima de 250 empregados. Então, pode ser, muito provavelmente, a Autoridade Nacional vai criar um parâmetro ao qual determinadas empresas podem, de fato, não nomear o DPO, mas que ainda assim, caso dê um problema, a nomeação do DPO é útil, tá? E ela é recomendada em qualquer hipótese. Tá? E, mais uma vez, te dá legitimidade aqui do DPO para negociar com o board. É aquilo que a gente mencionou mais cedo. Vai falar com o presidente, vai falar com o secretário, vai falar... O que esse sujeito está aqui falando comigo do meu projeto de informática? Quem é esse cara de marketing que está aqui falando comigo do meu projeto? Esse cara não entende nada de algoritmo. Entendeu? Aí vai falar, não, esse cara é o DPO. Aí ele tem legitimidade para chegar e, de fato, conversar com você. Então, nomear um DPO dá a legitimidade que a pessoa precisa para exercer a própria função. Né? E essas consequências, digamos, da nomeação, da contabilidade, são importantes, porque esses são os artigos da lei que dizem a dosimetria da pena. Tá? Se você for tomar... tem um ponto importantíssimo, tá? Porque a gente fala pena, a gente fala de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não é só ela que pode sancionar, não. Tá? O juiz pode sancionar, e sabe quem mais que pode te sancionar? O PROCON. Você já imaginou que delícia? Já imaginou? Tá? Você vendeu um lápis, tá? Aí o sujeito vai lá no PROCON, não, mas meu dado está errado aqui, meu dado, esse sujeito não pegou meu dado sem eu deixar, esse sujeito me mandou um e-mail, esse sujeito, aqui, ó, imprimiu o e-mail, vou lá no PROCON. Aqui, PROCON, olha o e-mail que esse sujeito me mandou, eu não dei consentimento. Já imaginou a multiplicação de litígios que isso pode dar origem? Então, o que eu falo, 16 meses para se preparar é amanhã. É amanhã. Tá? E, obviamente, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, em que ela vai levar em conta, aqui, ó, critérios para aplicação de sanções. Tá? Adoção de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, isso é a nomeação do DPO,
tá? O plano de análise de impacto de dados, tá? Você tem critério? Você minimizou? Você pensou sobre os danos? O que você pode fazer para eliminar, para minimizar? Se você conseguir mostrar isso aí, obviamente ele vai. E adoção de política de boas práticas e governança, etc. E tal. Eu acho que se o DPO conseguir colocar em prática esses elementos aqui que nós falamos, ele tem uma grande missão, nobre e difícil missão na frente dele, tá? Tão grande, tão difícil que a gente já está até pensando lá na Europa em criar uma célula de ajuda psicológica para os DPOs em necessidade. Tá? Então é muito provável que aqui no Brasil, eu espero que isso não ocorra, que todo mundo consiga ficar bem aqui na passagem. Quando você precisa de um PIA? Quando? Sempre. Porque tinha lá, quando a legislação exige. É porque a lei fala o seguinte, que a autoridade pode solicitar um PIA, entendeu? Ela vai criar, isso ainda vai estar no regulamento, tá? Mas a nossa experiência é sempre porque é um dos elementos para sanção, entendeu? Qualquer ficha de registro e PIA é algo que você tem que pensar sempre, porque vai te dar uma visão da sua organização. Vai te dar uma visão de coisas que você não pensou. Vou te dar um exemplo do que a gente faz no PIA, tá? Mais uma vez, aqui é DPO na prática, então vou te dar um exemplo prático. Poxa, eu falei que uma das coisas que eu recomendo é aquela questão da necessidade, proporcionalidade e necessidade do dado. Né? Eu dei o exemplo do pessoal pedindo na minha ficha raça, cor, religião, etc. Quando você vai coletar o dado de alguém, você pode ter lá a idade. Tá? A pessoa vai te dar a idade. Ou você pode ter, que isso é um elemento já de PIA, eu não vou ter idade, eu vou ter uma barra de rolagem que eu vou ter o sujeito assim, entre 30 e 35 anos, entre 35 e 40, etc. Isso são técnicas pequenas que a gente utiliza para minimizar o dano. Porque a chance de identificar essa pessoa que eu já dei a idade exata e tudo exato, às vezes ela é menor se eu colocar ela dentro de uma barra de rolagem de um ângulo assim, entendeu? Então, dentro desse contexto, eu recomendo sempre realizar um PIA. Alguma dúvida mais, gente? Ele foi com uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigada, hein, Fernando. Eu que agradeço. E, bom, qualquer outra dúvida, eu estou aqui à disposição também. A gente bate um papo aqui, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado, gente.